Fala, piscineiro, tudo limpo? Então, na aula de hoje, a gente vai aprender sobre os sistemas automatizados de tratamento de piscinas. A gente vai ver quais são as características, as vantagens e desvantagens do gerador de cloro à base de sal, da ultravioleta, do ozonizador e também do ionizador, beleza? Então, se você tem interesse aí sobre esses equipamentos, né, quer saber se vale a pena ou não instalar na sua piscina, não deixe de assistir a aula até o final, beleza? Então vamos começar falando sobre o gerador de cloro à base de sal, tá? Ele produz o hipoclorito de sódio, né, que é o cloro líquido, como a gente conhece, ele normalmente ele vem na versão líquida. Então ele vai produzir o hipoclorito de sódio, NaClO, por meio da eletrólise do sal cloreto de sódio, tá? Então, o que vai acontecer? O que é a eletrólise, né? A eletrólise é uma descarga de energia elétrica e essa descarga de energia elétrica ela vai quebrar a molécula de cloreto de sódio. Ou seja, a gente vai separar o Na, que é o sódio, do cloro. Separando, quebrando essa molécula de cloreto de sódio, a gente então vai ter o cloro separado, cloro puro, né? E aí então a gente acabou de gerar cloro a partir do sal de cozinha. A salinidade necessária é bastante baixa, né? Então, uma vantagem aí do gerador de cloro que não precisa de muito sal na água, né? As pessoas que utilizarem a piscina provavelmente não vão nem perceber que tem sal na água, porque é uma concentração baixa. Enquanto a água do mar tem 35 gramas por litro de sal, a gente vai precisar de 3 a 4 gramas apenas de sal para o gerador funcionar. Alguns modelos possuem reservatório para salmoura e em outros o sal é adicionado na piscina. Então, aqueles equipamentos mais completos, né, mais complexos e mais caros também, ele tem um reservatório onde o operador vai aplicar o sal, né, vai colocar o sal e aí somente depois da eletrólise, né, que é adicionado então para a água, né, para a água da piscina, já o sódio separado do cloro. E a maior concentração do sal, né, ele fica lá no reservatório separado, aonde a gente faz a salmoura. Tá? Mas a maioria dos equipamentos mais simples não tem esse reservatório para salmoura, né, para eles ficarem mais baratos, eles dão uma enxugada aí nos equipamentos, tem menos coisas, e aí acaba que a gente precisa adicionar o sal direto na água, mas como eu falei, não é uma quantidade muito alta de sal se a gente comparar a água salgada do mar. Proporciona bastante economia, então isso daqui é uma qualidade muito grande aí do gerador de cloro à base de sal, porque a gente vai gerar o hipoclorito de sódio, né? A gente vai gerar o cloro a partir de uma coisa bem barata que é o sal de cozinha, né? O cloreto de sódio, tá? Então a gente vai produzir uma coisa in loco, que é cara, a partir de um insumo barato, que é o cloreto de sódio, tá? Detalhe que não pode ser o sal de cozinha comum, porque ele tem iodo na composição. Então tem que ser um sal, um NaCl, né, um cloreto de sódio aí específico para a piscina, porque daí a gente sabe que não foi adicionado iodo. Redução na geração de subprodutos da cloração, né? Se a gente tem um gerador de cloro instalado na piscina, a gente vai ter muito menos subprodutos da cloração. Por quê? Porque essa cloração vai ser uma cloração mais constante. Então, ao longo do tempo, menos material orgânico vai ser depositado vai ser acumulado na água, né? Depositado vai ser igual, só que, né, que é os subprodutos aí da digestão das pessoas, né, a urina, do metabolismo das pessoas, na verdade, né, o suor, né, a pele morta, outras coisas que são depositadas na água, folhas, insetos, algas que se desenvolvem na água. Quando a gente faz a cloração manual, tem picos de cloração, né? Em seguida que a gente aplicou o cloro na água, né, numa cloração manual, o nível de cloro vai lá em cima. Depois de um dia, dois que a gente não aplicou cloro, vai lá embaixo. E quando ele vai lá embaixo, a concentração de cloro na água, né, o cloro residual total da água, vai lá embaixo, bactérias se proliferam, algas se proliferam. Depois a gente vai colocar cloro, e esse cloro vai agir sobre esse material orgânico, né? Quando ele age sobre esse material orgânico, ele cria subprodutos, né?
Muitos deles são tóxicos. Quando a gente tem um gerador de cloro instalado na piscina, o tempo inteiro a piscina vai estar clorada. Então não vai ter tempo para gerar bactéria, gerar alga. Ou seja, se tem menos material orgânico na água, vai ter menos subprodutos. Tá? Não é porque o cloro ele é diferente, o cloro gerado do gerador de cloro à base de sal. O cloro vai ser o mesmo, vai ser o hipoclorito de sódio. A diferença é que a constância, né? Sempre vai ter cloro na água de uma maneira mais constante, então a gente vai ter uma água mais saudável com menos subprodutos. Quais são então as desvantagens do gerador de cloro, né? Como eu falei, a gente vai apresentar as principais características do gerador de cloro, da ultravioleta, do ozônio e do ionizador também, tá? Então, vantagens e desvantagens de cada um também vão ser faladas, tá? Então, aqui uma desvantagem do gerador de cloro é o custo relativamente alto, né? Não é um equipamento barato, então tem essa desvantagem. Ele tem uma menor poder de oxidação do que o ozônio, né? O ozônio ele acaba sendo mais forte do que o próprio cloro, eleva o pH da água, né? Como eu falei para vocês, ele vai separar a molécula do cloreto de sódio, né? Que é o NaCl. Tá? Isso daqui é o cloreto de sódio, NaCl. Quando a energia elétrica quebra, né, a gente tem cloro gerado, mas a gente também tem sódio na água, né? A gente libera sódio na água, que é o Na. Esse sódio vai ser responsável por elevar o pH da água, tá? Então, quem tem gerador de cloro instalado na piscina vai ter que frequentemente reduzir o pH, mas reduzir o pH também não é uma coisa muito cara, né? Muito mais caro é comprar cloro. Não elimina a necessidade de aplicações de algicida, né? É conveniente aplicar algicida de manutenção, né? Mas a necessidade é bem menor do que quando a gente faz clorações manuais. A água salgada pode aumentar a corrosão dos equipamentos, né? Até parece um contrassenso que eu falei que a água não é tão salgada quanto a água do mar, mas ela é um pouquinho salgada, e esse um pouquinho de sal que a gente vai adicionar na água, né, por volta de 3 a 4 gramas por litro, já eleva um pouco aí o nível de corrosão dos equipamentos metálicos, né, como aquecedores e outros equipamentos que tenham contato com a água ou que nem tenham contato com a água, né? O próprio ar já vai ficar um pouquinho mais corrosivo, tá? Em piscinas cobertas principalmente. Agora que a gente já falou aí do gerador de cloro à base de sal, né, eu queria até dar a minha opinião aqui, né, no final. Eu acho um equipamento muito bom, tá? O gerador de cloro à base de sal, se eu puder dar minha opinião para vocês, é um equipamento que vale a pena, tá? As piscinas que a gente trata tem muita diferença na transparência da água, a água fica mais bonita, né? E a economia também que é gerada é grande, tá? Além de ser uma água mais saudável, como eu falei para vocês. Então, se vocês estiverem pensando aí em comprar, se vale ou se não vale a pena comprar um gerador de cloro, apesar das desvantagens que a gente coloca aqui, para ser bem sincero com vocês, né? A gente fala das vantagens e desvantagens, colocando tudo na balança, com certeza vale a pena, tá bom? A ultravioleta, como é que ela funciona, né? A radiação ultravioleta simula a sanitização natural realizada pelo Sol, tá? Então, aquele aparelho, né, de luz ultravioleta que a gente instala na piscina, ele vai simular a sanitização gerada pelo Sol, né? O Sol, ele emana radiação ultravioleta, que a gente vai ver aqui que a partir do Sol vem mais de um tipo, né? Vem a UVA, a UVB, a UVC, a UV de vácuo, vem vários tipos, né? Que são os comprimentos de onda dentro da faixa de ondas considerada de ultravioleta, tá? E a gente vai ver também aí que a mais eficiente é a UVC, beleza? E então a gente, com a ultravioleta, né, o equipamento, o aparelho de luz ultravioleta, a gente vai simular aquela sanitização que o Sol provoca, tá? A gente sabe aí que se tem um local meio úmido, uma calçada meio úmida que está embaixo de uma árvore, na sombra da árvore, geralmente a gente vai ver muito mais musgo, né, sendo produzido, né, aquele limo, que é uma junção das algas com as bactérias que conseguem
se reproduzir e aumentar a biomassa, né? Elas crescem bastante ali protegidas do sol, e enquanto fora dali, aonde o sol, a ultravioleta consegue irradiar, consegue chegar na calçada, a gente vai ver muito menos algas, né? Muito menos limo. Então isso daí é um exemplo aí da radiação ultravioleta do sol natural agindo, tá? E a gente simula isso em piscina com um aparelho de luz ultravioleta. Suas ondas possuem comprimento menor do que a luz visível e maior que o raio-x. A desinfecção ocorre pela alteração do DNA das células dos micro-organismos, tá? Então, não é pela oxidação, é diferente do cloro e do ozônio. O que vai acontecer, na verdade, é que a ultravioleta vai fazer uma alteração do DNA e as células de algas ou de o próprio a bactéria, ela não vai mais conseguir se reproduzir porque ela teve uma alteração no seu DNA, tá? Mesma coisa que acontece com a gente se a gente pega sol na pele, também pode ter alguma alteração do DNA ali do RNA e do DNA ali na pele, e aí isso aí vai gerar, pode gerar até mesmo o câncer de pele, né? Então é isso que a gente provoca nas algas, nas bactérias, alterações do DNA e do RNA também. A radiação é dividida em 4 tipos, isso aí eu já falei, sendo que os aparelhos de ultravioleta de piscina, eles utilizam o UVC, né, a faixa de UVC, que é a mais efetiva. Então, vamos falar aí das principais vantagens da ultravioleta, né? Aqui está um exemplo de um aparelho de luz ultravioleta da marca Sodramar. Então isso aqui é instalado na tubulação, né? A água entra por um lado e sai por outro. E nesse percurso aqui ela tem contato com a luz ultravioleta. Aqui dentro a gente tem uma lâmpada ultravioleta, tá ok? Geralmente ela está protegida aí por um recipiente transparente aí, né? Que ela não fica em contato com a água direto. Então a ultravioleta não adiciona qualquer substância química à água. Claro, ela é uma luz, tá? Então é o único sistema de tratamento que a gente não vai adicionar nada na água. É só a luz. Reduz a concentração de cloraminas, né? Ela consegue reduzir a concentração de cloraminas, a luz ultravioleta. Cloraminas é o cloro combinado, né? Que ele é tóxico. Proporciona grande praticidade, né? Porque ela só vai consumir energia elétrica, a gente não vai precisar aplicar nada na água. Não influencia no pH, na alcalinidade, nem na dureza cáustica da água. Na verdade, não vai alterar nenhum parâmetro, né? Porque, como eu falei, a gente não adiciona nada na água, é só a luz, então não vai alterar os parâmetros físico-químicos da água. E não desbota os revestimentos, né? Diferente do cloro em excesso, o ozônio em excesso, eles podem desbotar os revestimentos da piscina, principalmente piscina de fibra e de vinil, né? Então a ultravioleta é bem indicada aí para piscina de fibra e vinil por não desbotar, beleza? Algumas desvantagens então. Aqui é um outro exemplo aí de aparelho de ultravioleta também, mais simples do que o anterior, né? O anterior é de inox, esse aqui já é um plástico, né? Geralmente os fabricantes, como a Sodramar, tem 2 tipos e o de inox acaba sendo mais caro. Então a ultravioleta não possui efeito residual, necessita de uma pequena concentração de cloro na água. Como eu falei, ela não adiciona nada na água. Então a água passou por aqui, a ultravioleta já não vai estar fazendo nenhum efeito, porque a ultravioleta não vai junto com a água, ela só age dentro da câmera, tá? Então não tem efeito residual, ela não deixa um resíduo na água como o cloro, que a gente consegue clorar a água num dia e o cloro fica por várias horas ou vários dias, ele permanece na água, ainda mais se a água tiver ácido cianúrico, que é o estabilizante, né? Então é um ponto negativo aí da ultravioleta. Por exemplo, as superfícies, as paredes, né, o fundo da piscina pode acabar que as algas vão se multiplicar, pode ser que o fundo e as paredes fiquem verdes por conta das algas, né? Se a gente tiver uma piscina só com o tratamento de ultravioleta, porque a água, as algas que estão aderidas às paredes, elas não vão entrar em contato com a ultravioleta. Só as algas que estão soltas na água,
que uma hora ou outra vão acabar passando aqui por dentro e aí sim vão ser eliminadas. Não é capaz de oxidar o material orgânico, apenas inativa os organismos vivos. Eu falei então para vocês que ela é inativa pela alteração do DNA e do RNA. Ela não oxida, tá? Então, mais ou menos ela, grosso modo, ela mata, né, as algas e bactérias e vírus e protozoários, né, os organismos patogênicos, mas ela não queima, né, ela não oxida. Então, eles vão continuar mortos na água. Então, quando a gente utiliza a luz ultravioleta, a gente tem que ter um agente oxidante. Pode ser o cloro, pode ser o peróxido de hidrogênio. Algum agente oxidante a gente vai precisar ter na água. A água deve apresentar grande transparência, né? Como ela é uma luz, se a água estiver muito turva, muito verde, a luz ultravioleta já não vai ter capacidade de agir em todo o volume de água que está passando aqui dentro, né? Vamos supor que uma alga passou aqui mais pelo cantinho, como tinha muita alga, muita sujeira, aquelas que passam mais pelo canto, a luz ultravioleta não chegou a agir sobre ela, não vai conseguir matar aquela alga, tá? Então, não serve para piscina muito suja, tem que ser uma água já transparente. É necessário que o tubo seja limpo a cada 6 meses, né? Então, como eu falei para vocês, aqui dentro tem um tubo transparente, né? Se não me falha a memória, é de quartzo, né? Onde está a lâmpada dentro, a lâmpada UV. E esse tubo, ele tem que ser limpo a cada 6 meses, né? Porque vai se aglomerando sujidades e ele vai ficando menos transparente. Então, a gente tem que ter o cuidado de limpar com um paninho umedecido no álcool ou no vinagre, né? A gente vai ter que abrir, aqui é uma rosca, uma união, então a gente consegue abrir aqui e aqui, a gente saca então, né, essa parte aqui, ó, a gente puxa essa parte para fora, depois que separou, que desrosqueou as uniões, a gente consegue tirar ela para fora e aí vai vir o tubo, o tubo e a lâmpada, e a gente consegue limpar. O custo de instalação é relativamente alto, né? De novo, não é um equipamento tão barato, então tem essa desvantagem aí também, assim como o gerador de cloro à base de sal. Outro equipamento é o ozonizador, né? Então ele gera ozônio na água. Como que é esse ozônio, né? O ozônio, o O3, é formado após a quebra do gás oxigênio, que é o O2, que ao ser liberado se liga a outra molécula de O2, ou seja, o oxigênio é o O2, tá? Então ele não tem isso aqui, ó, tá? Ele tem só 2 moléculas de oxigênio ligadas, né? O que acontece? A máquina ozonizadora, ela vai quebrar esse O2, esse ozônio, então vai gerar 2 moléculas de oxigênio, né, radicais de oxigênio livres, né, eles vão estar livres, vai ser um O1, só que ele não consegue ficar por muito tempo separado, ele só é estável, o oxigênio, quando ele está ligado a outro oxigênio. O que vai acontecer? Um oxigênio que está livre, ele vai achar uma outra molécula de oxigênio, de O2, que é estável, e vai se ligar a ela. E aí, então, a gente vai ter o O3, né, 3 moléculas de oxigênios interligadas, 3 átomos de oxigênio interligado, e aí então é o ozônio, é o O3. Então, 3 átomos de oxigênio, quando se ligam, formam o O3, que é o ozônio. É formado por emissão de UV ou por descarga elétrica em corona, utilizando ar do ambiente ou oxigênio puro, tá? Então aqui como que é formado, né? Como que a máquina, o ozonizador, ele quebra a ligação lá do O2, é por UV ou por descarga elétrica. O ozônio é muito instável, por isso a impossibilidade de estocagem, né? A gente não tem como levar o ozônio para a piscina, a gente tem que produzir em loco. É indicado em piscinas com intenso uso, reduzindo a mão de obra e a concentração de cloraminas. Por que ele é indicado para piscinas com intenso uso? Porque o ozônio ele tem um poder de oxidação muito alto, mais forte do que o cloro, inclusive. Então ele vai oxidar rapidamente o material orgânico. Então em piscinas que tem elevado uso, é bastante indicado aí a utilização de ozônio. Então aqui é uma maquininha aqui
um ozonizador, né, bem vendido aí da marca Panasonic. Aqui assim tem nesse visor aqui a gente consegue acompanhar se o Venturi está na posição correta, porque tem uma bolinha que ela deve ficar flutuando aqui na metade. Se tiver muito para baixo, tiver caído, quer dizer que a gente tem que regular o Venturi, ou se ela estiver muito lá em cima, a gente também tem que regular o Venturi. A bolinha tem que ficar flutuando aqui no meio. Então, uma vantagem aí do ozonizador, né, do ozônio, reduz a concentração de cloraminas e trialometanos, ou seja, a água vai ficar bem mais saudável. Reduz o consumo de cloro, né, porque a gente não vai conseguir eliminar o cloro da água, a gente vai precisar aplicar um pouco de cloro na água, mesmo com o ozônio, porque ele não tem efeito residual muito longo, né? O ozônio ele dura pouco na água, então a gente tem que ter o cloro como uma garantia, tá? Então, mas ele vai reduzir bastante o consumo de cloro. Reduz a necessidade de compras e estocagem de produtos químicos, uma vez que o ozônio é gerado em loco, né? Lá no local a gente vai gerar o ozônio, então não precisa ficar transportando muito produto, né? Gastando com transporte. Por exemplo, uma piscina que é tratada com hipoclorito de sódio, que é o cloro líquido, vai se gastar muito com frete, né? Com transporte, para trazer bombonas pesadas, comprar bombonas, transportar. E o ozônio ele reduz bastante aí, então esse gasto. Não forma cloraminas e trialometanos. Além, então, de reduzir a concentração de cloraminas e trialometanos, ele não forma, né? Então ele não forma e ainda reduz. Porque, como eu falei, a gente vai ter um pouco de cloro, deve ter um pouco de cloro na água, mesmo com ozônio. Se a gente tem cloro, gera um pouco de cloramina, né? De cloro combinado, e o ozônio vai, então, eliminar essa cloramina da água. Beleza? Quais são as desvantagens aí do ozônio? Age por poucos minutos após a aplicação, pois evapora facilmente, é pouco resistente à temperatura e à luz solar. Então, como eu falei, ele tem pouco efeito residual, né? Ele age por poucos minutos. Diferente do cloro, que consegue ficar até dias na água, né? O efeito residual do cloro chega a durar vários dias, ainda mais se é um cloro estabilizado. É diferente do ozônio. O ozônio vai levar alguns poucos minutos, por isso que ele deve ficar ligado, né, o tempo inteiro, e para ele ficar ligado o tempo inteiro, a bomba precisa ficar ligada o tempo inteiro, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí, se a gente tem um ozonizador, é conveniente a gente ter uma bomba com uma potência um pouco menor, porque ela vai ficar ligada mais horas, vai ficar ligada 24 horas por dia, e geralmente as piscinas são dimensionadas para a bomba ficar ligada de 6 a 8 horas, né? Mas como a gente dimensiona para 6 a 8 horas, a gente coloca uma bomba muito mais potente. Se a bomba vai ficar ligada 24 horas, pode ser uma bomba menos potente para gastar menos energia elétrica. Possui poder oxidante maior que o cloro, né, que é uma vantagem, porém alguns contaminantes, né, já tem estudos científicos que demonstram que o ozônio ele oxida mais lentamente do que o cloro. Elevado custo de instalação e manutenção é complexa, né? Se a gente compra um equipamento de uma marca boa, né, enquanto ele estiver na garantia, a gente manda para assistência técnica e pronto, né? Então a manutenção é feita lá. E mesmo depois da garantia, né, se é uma marca conhecida que tem assistência técnica, a gente consegue fazer manutenção. Mas se é uma marca mais desconhecida, às vezes fica difícil de a gente achar algum técnico, né, alguma assistência que trabalhe com a manutenção do ozonizador. Aumenta o pH da água devido à remoção do dióxido de carbono, né? Ele vai acabar eliminando aí o dióxido de carbono da água, reduzindo pelo menos a concentração e vai aumentar o pH da água. Agora o último equipamento, né, de automação que a gente utiliza, né, de automação do tratamento da piscina, é o ionizador. Lembrando que a gente viu o gerador de cloro, a base de sal, a gente viu a ultravioleta, a gente viu o ozonizador e agora, por último, o ionizador, que inclusive é muito confundido com o ozonizador, tá? Então, prestem bem atenção, não vão comprar gato por lebre, né? Ionizador é uma coisa, ozonizador é outra. Quem produz ozônio é o ozonizador. Quem produz íons de cobre e prata, como a gente está vendo aqui, é o ionizador. O ionizador libera íons de cobre, e prata,
energizando placas desses metais em contato com a água, tá? Então a gente não vai ter ozônio. Na verdade, a gente vai ter cobre e prata na água. Contribui na prevenção do desenvolvimento de algas, fungos e bactérias, né? Porque o cobre ele é um algicida muito forte, a prata também é um algicida, mas o cobre é mais conhecido, né? Então a gente vai ter aí uma máquina que vai substituir a aplicação de algicida, tá? Não vai substituir a aplicação de cloro. Mas ela reduz a aplicação de cloro em até 10 vezes, gerando economia e conforto aos banhistas. Sim, vai reduzir, né? O fabricante fala em 10 vezes, não sei se chega a tanto, mas vai reduzir com certeza aí a necessidade de cloro, uma vez que o cobre nem a prata é capaz de oxidar o material orgânico, né? Ele vai matar as algas e bactérias, mas não vai oxidar. Os íons não evaporam, é uma vantagem muito boa, né? Diferente do ozônio, do cloro e da ultravioleta, né? O cloro e o ozônio evaporam muito fácil, a ultravioleta não deixa efeito residual nenhum. Os íons de cobre e prata vão permanecer muito tempo na água, então eles fazem um backup, né? A sanitização do cloro. Mesmo depois que o cloro evaporou ele todo, né? Ele volatilizou, ele foi para a atmosfera, né? O íon cobre e prata vai permanecer na água porque ele não é um metal, né? Não vai evaporar nunca, ele vai permanecer na água. Desvantagens então do ionizador, né? Que é um exemplozinho aí de uma marca bem conhecida, né? Que é a Pure Water, um ionizador aí muito bom e muito conhecido no mercado. Aqui ele tem um timer, né? Que nem o ozonizador, ele só vai funcionar se a bomba estiver ligada, então ele já vem com um timer embutido. Aqui tu consegue regular a intensidade, né, da geração em porcentagens, né, de 0 a 100%. E aqui é o timer que vai acionar a bomba. Beleza? Tem luzinhas também que demonstram se ele está ligado, se está gerando íons. E se tu está usando ele no timer, que é o automático, ou no manual, que ele vai ficar ali ligado de maneira manual, né? Vai ligar e não vai mais desligar. Custo inicial elevado também, é um equipamento assim como os outros que tem um certo custo. Não acaba com a necessidade do cloro, tá? Não acaba, porque ele não tem poder oxidante. Então a gente precisa do cloro na água para oxidar o material orgânico. Não elimina cloraminas nem oxida a matéria orgânica. Risco de manchas em fibra de vidro, né, em piscinas de fibra de vidro e vinil e pedras porosas também, além de roupas e cabelos claros, né? Porque a gente vai adicionar bastante cobre na água, ainda mais se ele estiver desregulado. Se estiver desregulado, ele vai gerar mais cobre na água do que deveria, e o cobre é campeão de gerar mancha em piscina, tá? Então tem que ficar bem atento. Pode gerar cor e gosto na água devido aos metais, e o excesso de metais na água é tóxico, né? Metal não é uma coisa muito bacana da gente ficar ingerindo porque ele acumula no nosso organismo. Beleza? Então, se você gostou dessa aula, né, a gente explicou aí as principais características, vantagens e desvantagens dos principais sistemas de automação do tratamento de piscinas, né? A gente falou do gerador de cloro à base de sal, falamos da ultravioleta, do ozônio, do ozonizador e do ionizador, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? Então, te espero numa próxima aula. Tamo junto